O governo de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, anunciou um pacote de estímulo à economia de pelo menos 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, que pode alterar os rumos do capitalismo mundial. Essa é a primeira parte de um plano estatal que deve continuar com novos investimentos gigantescos na área da saúde. Para financiar o projeto, Biden deve aumentar o imposto das empresas de 21% para 28%. Além da elevação dos impostos, que são a principal fonte de recursos, Biden pretende adotar medidas para impedir a fuga de lucros das empresas em território americano para outros países. A ideia é manter suas operações nos Estados Unidos e, assim, aumentar a arrecadação e os empregos. Esse pacote deve chegar a mais ou menos 1% do PIB por ano, ao longo de 8 anos, para modernizar a infraestrutura do país, revitalizar a manufatura, investir em pesquisa científica e fortalecer as cadeias de abastecimento. Biden fez o anúncio do plano na sede de um sindicato de trabalhadores em Pittsburgh, a cidade natal dele. Disse que as medidas vão criar a economia mais forte, mais resistente e inovadora do mundo, além de milhões de empregos bem remunerados. Essa grande mudança na economia americana vai ter reflexo nas outras economias do mundo? Estamos diante de um novo New Deal que vai mudar a cara do capitalismo? Qual vai ser a repercussão no Brasil, que tem um teto de gastos que praticamente impede investimentos estatais vigorosos? Para falar sobre o pacote de Joe Biden, o Planeta Azul ouviu o presidente do Conselho Federal de Economia, Antônio Correia de Lacerda, e também o jornalista José Paulo Kupfer. Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós temos como convidados o economista Antônio Correia de Lacerda, professor doutor da PUC de São Paulo e presidente do Conselho Federal de Economia, o COFECOM. E também o jornalista José Paulo Kupfer, colunista do UOL e do Poder 360. Muito obrigado aos dois por estarem com a gente aqui no Planeta Azul. Recentemente, o presidente Biden dos Estados Unidos lançou um pacote de cerca de 5 trilhões de dólares para estimular a economia americana. Investimento em infraestrutura, pontes, aeroportos, estradas, portos. Grande parte desse investimento vai para pesquisa, tecnologia, desenvolvimento de tecnologia. Há no Brasil há várias correntes de economia, de interpretação da economia, mas uma corrente que diz que isso não é possível no Brasil. Não é possível que o Estado brasileiro faça investimentos em infraestrutura e por estar limitado pela atual legislação, a legislação do teto do gasto público e outras legislações que impediriam um investimento tão massivo do Estado na economia. Eu gostaria de saber a opinião de vocês e, por ordem alfabética, eu peço que o Antônio nos diga primeiro o que ele pensa dessa corrente que acha que no Brasil não é possível fazer o que se faz no centro do capitalismo mundial. Bom, minha saudação, Rodolfo, um abraço, José Paulo, uma satisfação estar aqui dialogando com vocês. É preciso ficar claro o seguinte, quer dizer, desde basicamente o governo Temer, a linha econômica que vem prevalecendo na equipe que conduz a política econômica é uma linha de teor, vamos dizer, ortodoxo, liberal, vamos tentar classificar assim, e que vê o mercado como o centro, né, da indução da economia. Quer dizer, os economistas que conduzem a economia brasileira não têm uma visão sistêmica, né, partindo, inclusive, da linha teórica em que eles se formaram e que sempre atuaram, o Estado como protagonista, né? O governo Biden, veja, o Biden nem de longe é um estatista, né, mas é um pragmático. E ele está fazendo óbvio, o que, aliás, foi feito por Roosevelt, por exemplo. Ele resgatou, por exemplo, o Buy America Act, que é de 1933. O que é o Buy America Act? É você privilegiar as compras locais, o Estado usar o seu poder de compra para estimular a economia. Isso, no Brasil, causa calafrios, né, em algumas correntes mais liberais. Mas o fato é que, na crise, não tem jeito. O Estado
tem que fazer o seu papel indutor e coordenador do processo. O setor privado é um ator importante, inegavelmente, até porque o Estado sozinho não consegue. Mas o Estado ele tem o papel de exercer o efeito multiplicador, né? Esse é um termo do John Maynard Keynes, né? O principal economista do século XX e um dos principais teóricos do papel do Estado na economia. E o segundo efeito gerado pelos investimentos públicos é o efeito demonstração. Quando o Estado realiza investimentos, ele induz, cria um ambiente favorável para, diante de, claro, uma perspectiva de obtenção de lucros, que a gente chama em economia de rentabilidade marginal do capital, só para localizar quem está nos assistindo, e a expectativa de demanda futura, se as empresas vão faturar, se o mercado vai reagir. É isso que move o investimento privado, né? Então, o investimento público teria esse papel inicial. Existem no Brasil amarras autoimpostas para a realização de projetos anticíclicos, como, por exemplo, o livro do Bairro? Existem. A emenda constitucional 95, chamada Lei do Teto, é um limitador, né? Assim como há outros limitadores. Mas não vejo que esse seja o problema central. Isso, sim, vai ter que ser, em algum momento, removido, até porque o Brasil é o único país do mundo, né, que criou uma legislação que congela os gastos públicos por 20 anos. Né? Quer dizer, isso é totalmente descabido. Aliás, já na origem... Mais uma coisa, Lacerda. Vários países têm teto de gastos. O nosso, sim, além de ser o único inscrito na Constituição, que torna a coisa mais engessada, mais difícil de mexer, além de ser o único que não obedece ao ciclo político, né, de 4, 5, 6 anos, é um teto de 20 anos, é especialmente o único em que os investimentos públicos estão incluídos no teto. Nenhum teto, em nenhum outro país do mundo que tenha teto de gastos, uma regra de controle que estabeleça teto para gastos, nenhum inclui os investimentos dentro do teto. Os investimentos estão fora, porque é meio óbvio, né? Um investimento é uma coisa que, quando é feito, ele tem efeito multiplicador, ou senão ele não é feito, ou senão ele é um fracasso. E a gente não pode imaginar que todo investimento vai ser um fracasso. Então, quando ele é feito, né, ele gera emprego, ele gera renda, ele gera consumo, ele gera expansão econômica, ele gera arrecadação pública, não é isso? Ele facilita o controle das contas públicas, né? Então, quando você coloca o investimento dentro do teto, você está fazendo uma burrice absoluta, uma incompreensão absoluta de como funciona uma economia, né? Foi feito nesse país aqui. Então, de fato, eu acho que você está sendo um pouquinho, né, otimista. Para fazer um plano de reconstrução à la Biden, digamos assim, no tamanho proporcional ao nosso, vai ter que rever, sim, o arcabouço de controle que existe aqui. Você não consegue fazer isso com créditos extraordinários todo o tempo. Aí que sim, que você desorganiza completamente as contas públicas e o controle da economia. Você vai ter, sim, que mudar esse troço, alterar esse negócio, e mais, você vai ter, sim, que fazer uma reforma, uma mudança tributária para, finalmente, neste país, quem pode mais, pague mais, porque, hoje em dia, quem pode menos é que paga mais. Zé Paulo, aproveitando a sua fala, eu quero fazer uma pergunta para o Antônio. O Zé Paulo falou que é uma burrice o fato de os investimentos estarem contidos pelo teto de gastos, deveriam estar separados para que o Estado pudesse investir. Isso é burrice ou é intencional? Então, por
isso que eu destaquei, o Zé Paulo tem razão. Quer dizer, com o arcabouço de limitações que existe, não seria possível, no curto prazo, diante desse quadro, você adotar no Brasil um programa à la Biden. Mas eu quero destacar que, mesmo que não houvesse essas amarras, não é do pensamento econômico da equipe Guedes e companhia a visão do Estado indutor, que me parece que é o fundamental. Claro, as amarras impedem, né? São limitadores, dificultam. Né? Mesmo assim, há muita polêmica, como se sabe, sobre, por exemplo, o papel da emissão monetária, né? Sobre o papel da emissão de dívida. Enfim, existem vários aspectos. Agora, uma concordância também com o Zé Paulo, é claro, nós estamos falando no curto prazo. Bom, e mais para frente, nós deveríamos sim enfrentar o problema que ele levantou da reforma tributária. Então, uma reforma tributária para valer, e já adianto o seguinte, a PEC 45, que está na Câmara, e a PEC 110 no Senado, nem de longe passam por isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma profunda reforma. Eu estou interpretando o Zé Paulo porque eu leio as colunas dele, eu sei o que ele pensa. Na verdade, não é só como muitos empresários se encantam, uma simplificação. Não é só simplificar. Claro, simplificar faz parte do processo, mas é uma mudança da estrutura tributária. Quer dizer, a maioria dos países tem a sua tributação mais forte sobre o imposto direto, aquele que incide diretamente sobre as rendas. E, claro, das camadas mais abastadas. Óbvio, né? Porque para eles representaria um pequeno custo, mas resolve o problema tributário. Não é isso que está em jogo. Quanto à questão da emenda constitucional 95, a lei do teto, tem essas distorções que o Zé Paulo falou, que eu falei também, e, na sua origem, ela já traz um equívoco terrível. Porque, se você pegar a exposição de motivos, lá de 2016, quando ela foi para o Congresso, dizia o seguinte: olha, assim como uma família ou uma empresa, diante da crise, corta os seus gastos, ou limita os seus gastos, o Estado também tem que fazer igual. Olha, isso fere completamente tudo o que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo o seguinte: olha, o Estado tem, primeiro, o monopólio de emissão monetária, tem uma capacidade incrível de endividamento, né? E tem obrigações que lhes são conferidas pela Constituição. É diferente de um ente privado, como uma família ou uma empresa, né? Que, de fato, diante das limitações, na crise tem que cortar. Além daquilo que falamos anteriormente, do papel indutor do investimento. E lembrar o seguinte, do investimento público, principalmente. E lembrar o seguinte: digamos que você não realize esse papel anticíclico do Estado, especialmente quanto a investimentos. Como lembrou o Zé Paulo, esse efeito de atividade econômica acaba voltando para o Estado sobre a forma de arrecadação tributária. Então, veja que, se você, sob o argumento do ajuste fiscal, não realizar a indução, o que vai acontecer? Não só você não vai ter atividade econômica, como não vai ter ajuste fiscal, porque o ajuste fiscal depende também da arrecadação. Tem coisas assim que a gente fala e, às vezes, enfim, não tem tanto eco, mas o seguinte: o teto de gastos, vamos falar assim, meio grosso, sobre a capa de ser uma regra de controle de gastos públicos, o teto de gasto, a sua estrutura, sua montagem, a sua lógica, tem por trás uma ideologia. O teto de gasto, na verdade, é um programa de redução do tamanho do Estado. A ideia fundamental no teto de gastos é que o Estado fique menor, né? Ou seja, que ele opere menos nas coisas em que a Constituição diz que ele deve operar. Obviamente que ele tem que operar menos nas coisas que a Constituição não lhe obriga como dever cumprir: educação, saúde, segurança, etc. e tal.
enfim, há uma confusão com o Estado empresário, isso ninguém quer, mas dizem os que defendem essa linha fiscalista, essa linha muito ortodoxa, que os que não acham que o Estado tenha que ter tamanho certo, mas que ele deva ser um agente indutor do bem-estar social também, né, e cumprir as suas funções constitucionais. Ninguém está falando do Estado empresário, né? Há essa confusão. Então, tem que ficar claro isso. O teto de gastos é uma ideia de reduzir o tamanho do Estado, abrir espaço para o setor privado e dizer, vai lá, meu filho, e está aí, te demos esse espaço, faz o que tem que fazer. Isso não acontece. Não acontece porque também o setor privado não é feito para certas coisas que só o Estado é capaz de fazer, né? Além disso, tem a questão que enfim, o Lacerda colocou da reforma tributária, essa que está uma proposta na Câmara, outra proposta no Senado, ambas interessantes de vários pontos de vista para simplificar a questão de cobrança, de pagamento de tributos, que isso também prejudica demais a economia, prejudica a sociedade, mas isso é uma parte do grande problema. Na verdade, eu sempre digo que o sistema tributário é uma espécie de impressão digital da sociedade. E o sistema tributário brasileiro mostra uma impressão digital muito ruim dessa sociedade. É uma sociedade elitista, excludente. Está aí, é o próprio sistema. Quem ganha até 2 salários mínimos contribui com o equivalente à metade da sua renda. Quem ganha mais de 30 salários mínimos contribui com até 25%. Antônio, você concorda com essa visão do Zé Paulo? Porque quando ele disse que é ideológica a reforma fiscal, entre outros atos da nossa legislação, você supõe, claro, que um grupo tenha essa ideologia e se sobreponha aos outros grupos da sociedade. É isso que o Zé Paulo falou. Você acha que esse exemplo nos Estados Unidos pode minar esse pensamento dominante da economia brasileira? Olha, a resistência aqui do Brasil a essas visões ultraliberais e tal é impressionante. Porque, veja, se a gente retroceder alguns 13 anos da história econômica mundial, o que é que nós tivemos? 2008, a crise subprime norte-americana, né? Que, na verdade, provocou uma mudança de paradigma fantástica, porque os bancos centrais mundiais principais reduziram a zero, quando não há juro negativo, né, as suas taxas, e injetaram trilhões de dólares para socorrer bancos, corretoras financeiras e empresas. E por que isso foi feito? Pelos mesmos motivos que nós comentávamos antes, do papel anticíclico, do papel motivador do Estado. Muita gente, a partir daquilo, fez revisão do seu pensamento. Estou falando dos grandes economistas globais, Prêmio Nobel, etc., como Stiglitz, por exemplo, né, e vários outros, começaram a repensar. Eles que eram tradicionalmente liberais ou ortodoxos, começaram a dizer, olha, o mundo mudou, nós temos que mudar. Bom, no Brasil, por que eu ressalto isso? O Guedes assume a economia com o pensamento de Chicago, que é onde ele se doutorou lá nos anos 70, que não se adapta mais a essa realidade internacional, né? Que realidade é essa? Primeiro, de uma guerra entre potências, que vocês já anotaram. A segunda, da chamada globalização financeira ou financiarização, né? Nós estamos indo agora para o campo das moedas digitais, mas antes disso, tivemos uma profunda financiarização na economia global. Ora, isso muda completamente o papel dos bancos centrais, o papel do Estado, né, como coordenador, indutor da economia.
Então, o que acontece? Se nós, no Brasil, os formuladores da política econômica, estiverem com a cabeça em Chicago dos anos 70, não vai funcionar. Não é? Vou dar outro exemplo desse apequenamento da visão econômica. O que o governo Bolsonaro fez? Junto com Guedes, né? Denominado o seu posto de combustível, não é isso? Posto Ipiranga. Seria o cara que traria essa atividade. Bom, na verdade, o que ocorreu foi o seguinte: o antigo Ministério da Fazenda, do Planejamento, depois você tinha Ministério da Indústria e Comércio Exterior, Ministério do Trabalho e Emprego, que já no governo Temer tinha absorvido Previdência. Todos esses 5 ex-ministérios sob o chapéu de um chamado Ministério da Economia, mas que é, obviamente, muito mais um Ministério das Finanças, que olha o curto prazo, o caixa, essas coisas. Então, o que acontece? Você retirou essa base estrutural de ministérios que não só poderiam fazer um contraponto, sempre foi histórico o contraponto, por exemplo, entre o Ministério da Fazenda e Planejamento, porque um estava olhando o curto prazo, o outro mais o médio prazo. E também os governantes mais inteligentes sempre colocavam linhas opostas para gerar o debate, né? Para gerar o contraponto, o contraditório dentro da própria política econômica, o que é muito saudável. Bom, então esse apequenamento, primeiro que você criou no Ministério da Economia um mastrodonte que não tem braços, ele não se move de tão inchado que está. E, ao mesmo tempo, você desempoderou todos os antigos ministérios que hoje estão sob a forma de secretarias ou subsecretarias, né, que, aliás, é um nome horrível, que já induz uma certa subordinação ou mesmo uma redução do seu poder, onde não há interlocução. Então, trabalhadores, empresários, associações, a sociedade civil tem pouca interlocução, porque se você for procurar, por exemplo, dos temas que a gente estava falando aqui, existe lá uma subsecretaria de competitividade. E eu, como muitos aqui, talvez já tiveram interlocução. Eles, primeiro, estão acéfalos em termos de técnicos, de pensamento. E, segundo, não tem poder. Então, o que acontece? Você tem uma restrição. Quer dizer, então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, na verdade, não é só um problema ideológico, mas é também de gestão. Você não tem braços de gestão como o que está aí. Isso reflete, de certa forma, e daí a pergunta do Rodolfo, que é uma questão distributiva, sem dúvida, né? As oligarquias brasileiras, elas estão presentes desde sempre, e sempre se refletiram, né, na estrutura do poder, claro, né? Agora, é óbvio que, respeitadas as vontades da sociedade civil, o pior cenário é você inviabilizar a economia, né? Circunstancialmente, estamos no meio da pandemia, que é um capítulo à parte. Mas vamos pegar antes da pandemia, nós tivemos uma recessão em 2015 e 2016, queda da economia. Nos anos seguintes, nós tivemos crescimentos pífios, 2017, 18, 19, o PIB cresceu um pouco mais de 1%. Entre final de 2019 e início de 2020, criou-se uma espécie de um auto-engano, né, de que a economia bombaria em 2020 e veio a pandemia. Mas o fato é que já antes da pandemia, a economia é muito mal, dentre outras coisas, em função dessas restrições que eu comentava. Uhum. Vocês acham que essa reforma tributária, esse projeto de reforma tributária que está no Congresso é bom? Deixa eu antes pegar uns ganchos, se você permitir. Tá, que claro. Eu Por favor. Vou tentar falar aqui para os nossos, quem nos vê, quem nos ouve, um pouco da moldura. Falei que era uma coisa ideológica, etc. Então, eu vou querer dar, se você me permitir, um pouco da moldura dessa história, acho que ajuda a gente a entender onde estamos e para onde a gente está indo e para onde a gente deveria ir. Eu sempre cito, eu acho assim, o jornalista, escritor
Milor Fernandes, já falecido há algum tempo, um cara genial, era ator do teatro, tradutor, fazia humor, mas uma coisa de altíssimo nível. Ele era um frasista espetacular. E eu gosto de muitas das frases dele, e uma que eu sempre me lembro nessa hora é a seguinte: quando as ideias ficam bem velhinhas lá fora, elas chegam no Brasil, que é um problema brasileiro de longa data, não é só subalternidade do país. Então, as ideias que presidiram o teto de gastos, toda essa construção pós-2016 da ponte para o futuro, que não tinha futuro nenhum e que resultou num crescimento econômico pífio, numa piora das condições de acesso da população aos equipamentos sociais, enfim, tudo mais, tem uma base. Esse negócio se chama a ideia da contração expansionista. O que é a contração expansionista? O nome é bom, contração expansionista é muito bom. Exatamente. Não é do Milor? Essa ideia nasceu em 2008, no grande crash do subprime nos Estados Unidos, que afetou a economia mundial fortemente, realmente revirou a economia mundial. Essa ideia ela está baseada no seguinte: se você fizer uma contração fiscal, se fizer corte nos gastos públicos, com o objetivo de equilibrar as contas públicas, né, que vinham desequilibradas e ficaram bastante desequilibradas depois, com a ação dos bancos centrais, com a ação dos governos para evitar grandes recessões depois de 2008. Se você fizer esses cortes, você dá um sinal para os empresários e para os investidores de que aquela economia vai ficar sustentável, ela vai ficar organizada e, portanto, que é possível investir, né, para ganhar dinheiro. E na hora que a confiança retorna, a ideia era essa: você arruma as contas públicas, a confiança retorna, os empresários, os investidores investem. Ao investir, eles geram emprego, o emprego gera renda, a renda gera crescimento econômico, enfim, a atividade econômica cresce, e aí o governo arrecada e o equilíbrio fica mais fácil. Enfim, é um circuito virtuoso que foi teorias mostrando isso. Um autor principal dessa teoria, um grande economista liberal de Harvard, chamado Alberto Alesina, mais um franco-italiano, morreu ano passado, não foi de Covid, teve um ataque cardíaco, não era nem velho, enfim, formulou essa teoria, tinha lá uns estudos que mostravam isso, e esse negócio foi abraçado pelo conjunto mais liberal, mais ortodoxo, porque era um conjunto que fazia sentido. Acontece que essa confiança não veio nos cortes de gasto, porque não tinha demanda, estava tendo desemprego. E as economias no mundo inteiro, se não continuaram em recessão, começaram a crescer pouco. Baixou-se os juros, como o Marcelo lembrou, para taxas negativas. Por quê? Foi baixando os juros e vendo como é que ia a economia. Opa, não reagiu, baixa mais. Não reagiu, baixa mais. Não reagiu, até que chegou no momento, se você pensar bem, na história do pensamento econômico, na hora que você bola juro negativo, você diz, o mundo está de cabeça para baixo. Mas nem com juro negativo
a economia reagiu. Tinha um exemplo já, era bom ter se lembrar do exemplo japonês, que não cresce há 2 décadas, né? Está lá estagnadinho, naquele jeitinho, com os velhinhos japoneses ficando mais velhinhos, né? Enfim, o troço não estava funcionando. O próprio Alesina começou a verificar isso. Ele é um pesquisador sério, não era um chefe político, né? Então, ele começou também a escrever, relativizando a história da contração expansionista. Não estava funcionando a contração expansionista. Contrair gasto público com cortes, e aí, com isso, vai ter expansão econômica. Bom, quando isso já estava mais ou menos estabelecido, essa ideia ganhou força aqui, com o Temer. Quer dizer, nós fomos para a contração expansionista, de fato, fomos testar a hipótese da contração expansionista na hora que ela já estava sendo... Já estava velhinha e já estava sendo abandonada. O plano Biden, voltando para o início da nossa conversa, é o enterro dessa ideia, né? É até mais que isso, nesse caso agora, é uma reação. Essa história toda começa lá com o Reagan, no começo dos anos 80, quando ele é eleito com a Thatcher no Reino Unido, né? Essa ideia que você tira o Estado fora, você corta impostos dos mais ricos, das empresas, e deixa com o setor privado, que ele sabe melhor como fazer para o crescimento econômico. Ele tem lá um bons instrumentos, mas ele está provado, ele não sabe sozinho como fazer isso. É um trabalho de equipe, digamos, entre o Estado e o setor privado, né? Lacerda, como mudar essa mentalidade dominante na economia brasileira? Não é através da discussão econômica, porque a discussão econômica existe e mais ou menos as várias posições se encastelam e tem uma que é dominante neste momento. Como mudar isso? Pois é, Rodolfo, é interessante isso que você está falando, porque eu tenho a clara visão de que essa contraposição de visões econômicas não chega ao grande público, por alguns motivos. Primeiro, porque nós estávamos falando aqui que as oligarquias brasileiras, né, que foram se constituindo ao longo de séculos, estão hoje financiarizadas. Então, não são só os bancos, mas as empresas se financiaram e todo o arcabouço que está. E tem a figura do rentista. Quem que é o rentista? É o cara que não vive só mais da produção, mas principalmente da movimentação financeira, né? Das aplicações financeiras. E o mercado financeiro global, ele ganhou quase que uma dimensão própria, ao contrário do padrão histórico pré-globalização, de que você precisava investir na produção. Muito bem. Esse arcabouço, ele investe na visão econômica, né? Não por acaso, onde é que estão bons economistas? Eu te diria que uma parcela expressiva dos meus alunos nos últimos 30 anos, né, eu já dou aula há todo esse tempo, estão nessas posições, né, a serviço do pensamento rentista. Porque lá onde tem empregos, bons empregos, né, então eles contratam gente muito boa. Por outro lado, por que meio chega o debate econômico ao grande público? Comunicação de massa. E a comunicação de massa dá um espaço desproporcional, super privilegiado, a essa visão. A visão liberal, a visão do Estado mínimo, a visão que é preciso desregulamentar, que não pode gastar. E isso vira quase que um pensamento único para a grande população. Então, embora entre os economistas haja contraposição, essa contraposição não chega com equilíbrio ao grande público via comunicação de massa. Claro que, felizmente, hoje nós temos uma amplitude
de canais, não é isso? De comunicação, mídias sociais e uma diversificação que, sim, de certa forma, apresentam um contrabalanço. Mas ainda o grosso está ali. Então, a impressão ao grande público, e eu sou muito questionado por isso, certamente o Zé Paulo também, falou, pô, mas você está falando uma coisa que não é consenso, porque cria-se um falso consenso. Na medida em que as grandes meios de comunicação levam, ao longo do tempo, 20 economistas da linha liberal, por exemplo, e levam um que faça o contraponto, dá a impressão que esse um está errado, né? Há também um conjunto de comentaristas econômicos, que são basicamente jornalistas, e eu não estou me referindo aqui ao Zé Paulo, ele está nessa exceção que eu falei, que também reproduzem, ampliam, né, essa visão que eu falei, né? Então, veja, Rodolfo, não chega essa contraposição de visões não chega ao grande público, né? Bom, e aí o outro lado. E o setor produtivo? No setor produtivo, veja, se você pegar historicamente, houve uma contraposição enorme entre as ideias de Roberto Simonsen, não confundir com Mário Henrique Simonsen, que era outra coisa, mas era um industrial, Roberto Simonsen, com Eugênio Goudin, que era um monetarista da época, né? Então, seria o ortodoxo Eugênio Goudin com o Simonsen, o Roberto Simonsen, um desenvolvimentista, vamos falar assim. E aquilo, a visão Simonsen e de outros, influenciou muito um pensamento industrialista brasileiro ao longo do século XX, que depois se reproduziu em algumas entidades, etc. Hoje, esse debate acabou. Por quê? Na verdade, os departamentos econômicos de áreas que poderiam representar o setor produtivo estão muito reduzidos e não exercem um contraponto efetivo e nem têm o espaço para fazê-lo, não é? Nas grandes meios de massa. Então, isso está ligado à desindustrialização, Lacerda? Então, a desindustrialização é fruto e causa disso. Quer dizer, causa e consequência disso mesmo. Porque, na verdade, é um conjunto de fatores de política econômica que leva à desindustrialização e, ao mesmo tempo, se você for buscar um contraponto nas principais entidades representativas dos setores produtivos, você não vai encontrar com tanta ênfase, com raras exceções. Claro que há exceções, né? Vamos pegar o IED, por exemplo, Instituto de Desenvolvimento Industrial, de Estudo do Desenvolvimento Industrial. Faz um contraponto, claro, bem feito e tudo, mas isso não chega ao grande público. Então, quer dizer, é um conjunto aqui de fatores, né, que, de certa forma, talvez expliquem parte dessa contradição que a gente vive. Ótimo. Zé Paulo, como mudar essa situação, essa visão dominante da economia? Bom, eu acho assim, está tendo uma reação. Então, exatamente a importância que eu vejo dessa tentativa nova lá nos Estados Unidos, com o Joe Biden, né, com os democratas ganhando uma eleição depois de um governo como o do Trump, dominando melhor do que já tinham antes a Câmara dos Representantes e, pelo menos, tem uma maioria, enfim, tem um equilíbrio no Senado, coisa que antes era totalmente republicana. Essa virada que a sociedade americana deu, desta vez, ela tem um peso maior, eu acho, porque vai se passar por um experimento de tentar um governo com uma linha de pensamento econômico desenvolvimentista, mais intervencionista. Não falo isso pejorativamente, com o Estado tendo o papel mais importante. E o que é interessante que eles não são bobos, e por isso que eles são quem são, e que as instituições lá têm uma robustez e uma musculatura que nos dá inveja. Eles estão fazendo isso
em linha com as questões do mundo e da sociedade moderna. O Biden fez, por enquanto, 2 programas. Um programa que chamam lá de resgate, que é esse programa de 1 trilhão e 900, 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares é mais do que o PIB brasileiro, né? O PIB brasileiro, acho que está no dólar agora. Essa é uma maneira meio ruim de comparar, mas acho que, né, em Lacerda está 1,5 tri, né? Por aí, um tri 300. São 7,4, 7,5 trilhões de reais, divide por 5, 5,5, dá isso aí. 1,3, coisa e tal. Bom, esse plano é um plano de resgate, é um plano da pandemia. Então, é parecido com o que foi o nosso plano do ano passado, com auxílio parrudo, com crédito subsidiado para empresas, com o governo bancando parte do salário dos funcionários que as empresas reduziram a jornada. Enfim, é um plano parecido com grana para a saúde, parecido, claro que o tamanho 1000 vezes maior do que foi feito aqui no ano passado, que custou, no total, um pouco mais de 550 bilhões de reais, 7,5% do PIB, uma grana bem grande para o nosso tamanho e que foi altamente positivo. Para começar, fazendo uma conta de padeiro aqui, de padaria, nada, os padeiros fazem conta bem, por isso que eles resistem bem. São ricos. Quando começou, quando a pandemia se instalou e se viu qual era o tamanho dela, as projeções todas era que o PIB brasileiro cairia perto de 10% no ano passado. E, no final, ele caiu 4,1%, 4%. A diferença entre uma coisa e outra dá uns 500 bilhões de reais. Ou seja, o que foi gasto terminou sendo não perdido. Quer dizer, olha o efeito importante multiplicador. E, nesse meio caminho, o pessoal comeu, a extrema pobreza simplesmente foi eliminada, porque o auxílio de R$600 era mais do que quem estava na extrema pobreza ganhava, ou seja, temporariamente o país deixou de ter extrema pobreza. Cacete, isso é um sonho, né? Logicamente, já voltou, já recuperou, porque os caras do governo acharam que não ia ter segunda onda, acharam que não precisava mais e estavam preocupadíssimos com a dívida pública. Estava crescendo, estava uma dívida pública toda na nossa moeda, não tem dívida externa, enfim. Mas, enfim, então fizeram esse plano. O segundo plano Biden, que está em discussão, não foi aprovado ainda, que prevê 2,2 trilhões de dólares, não sei se vai ser tudo isso, é um plano que eles chamam de plano de emprego. Esse é o tal da infraestrutura. Mas que infraestrutura é essa? Economia verde, economia digital, carro elétrico, tudo que eles estão meio atrasados, inclusive, e são as coisas modernas, as coisas dos tempos atuais. E, para espanto e horror dos ultraliberais, até sindicatos o plano Biden quer estimular. Porque, cá entre nós, nossos sindicatos são umas porqueiras, a maior parte são pelegos, os caras vivem disso, está tudo errado, mas sindicato de trabalhador é um negócio fundamental em qualquer democracia. A Alemanha, nos conselhos das empresas até hoje, tem trabalhador e quem indica são os sindicatos daquele setor. E a Alemanha, você não pode dizer que seja uma coisa que deu errado, né? Que está dando errado, muito ao contrário. Enfim, então, o plano Biden de emprego, esse segundo, que não está ainda
aprovado, além de ser aquela obviedade de gerar emprego, a coisa keynesiana já foi usada lá nos anos 30 do século passado, na Grande Depressão, quer dizer, botar o Estado para gerar emprego e renda e, para com isso, recuperar a economia e as empresas também poderem sobreviver e crescer, além desse aspecto mais simples, mais simplório até, tem outras sacadas. Está voltado para a economia moderna, para as coisas modernas da economia, para o meio ambiente, para fazer uma economia verde como tem que ser, uma economia digital como tem que ser. São as coisas modernas. Então, é uma coisa importantíssima e é uma contraposição, uma reação ao período do Reaganomics, que eu acho que vai ter um efeito de demonstração, não sei o que o Lacerda acha, para o mundo inteiro, e vai ter uma nova experiência. Vai dar certo? Tomara que sim, porque ela é melhor para o bem-estar do maior número de pessoas, mas também não ter certeza disso. Mas pinta que vai ser. Então, isso é muito importante. E o Brasil, para variar, neste momento, está por fora dessa história. Ele está por fora das cadeias produtivas, é um outro problema, né? Em Lacerda, que tem outra discussão, e está por fora também do que está entrando em moda na discussão econômica e das políticas públicas, entendeu? Zé Paulo, deixa eu fazer uma pergunta para o Lacerda, para a gente caminhar para o final da nossa conversa tão interessante. Lacerda, você acha que o New Deal vai chegar no Brasil quando for very old deal? Olha, dessa linha econômica que prevalece no Brasil, sem chance, né? Eu acho um pouco provável, porque a primeira condição é que você acreditar nisso que nós estamos falando, né? E eu não vejo isso na equipe econômica que comanda a economia brasileira. Então, infelizmente, meus amigos, o que nós temos é um retrocesso fortíssimo no Brasil, né? Como lembrou aqui o Zé Paulo, nós estamos fora, sendo excluídos das cadeias globais, né? Algo que nunca aconteceu historicamente, um desinvestimento no Brasil. Está tão forte essa exclusão que nós estamos sendo excluídos de chegar nos outros países. Nós, cidadãos brasileiros, estamos excluídos do mundo. Sim, então, isso, a pandemia, né, que é uma tragédia e que afeta a economia, nos exclui também sob esse ponto de vista. Mas, do ponto de vista da linha econômica, do modelo de não desenvolvimento brasileiro, nos exclui das cadeias globais. As relações externas brasileiras, Itamaraty sempre se pautou por uma postura profissional e pragmática, né? Está na mão de aventureiros, né? De ideólogos que têm causado enormes transtornos, né? Para o Brasil. Quer dizer, você não tem uma estratégia de desenvolvimento, né? Você tem uma política social trôpega, né? As imagens que nós acabamos de ver, de pessoas dormindo na fila da Caixa Econômica para obter informações sobre o auxílio emergencial, que, aliás, está reduzidíssimo em relação ao que foi o ano passado e que deu esse efeito tão benéfico e evitou uma recessão mais forte na economia, é algo assim de extrema crueldade, né? Então, Rodolfo, se você me pergunta, é possível um New Deal brasileiro, e quando ele chegar, ele pode ser um Old Deal brasileiro? É verdade. Pode, sim, né? Então, as forças da sociedade têm que se unir para viabilizar um projeto de desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento. Isso pode parecer retórica, mas é algo óbvio, né? Nós estamos falando aqui bastante dos Estados Unidos. Mas veja, a Europa não está fazendo diferente. E a China nunca fez diferente, né? Então, é o seguinte, se os poderosos estão fazendo isso, imagine um país com a desigualdade brasileira, com as restrições estruturais brasileiras. E o falso raciocínio, que, aliás, iniciou a fala do Rodolfo no início, que não é possível no Brasil, nós temos que fazê-lo da melhor forma, nós temos que tornar isso possível. Mas, de novo,
nós estamos diante de uma questão de economia política. O que é uma questão de economia política? É o que você quer fazer e que instrumentos você vai fazer para isso. E quem vai pagar a conta. Né? E a estrutura de poder que hoje está conduzindo a política econômica é absolutamente enviesada em relação a tudo que nós estamos falando. Né? E cria uma espécie de auto-engano, né? E aí não é só o governo, nós temos que falar que tem uma parte importante da sociedade brasileira que respalda isso, né? Que é uma visão absolutamente reducionista, né? Da visão de desenvolvimento, da visão de sociedade democrática, e pior, de uma visão republicana. Né? Essas forças, de certa forma, colocaram o que está aí, em 2018, né? Algumas fizeram autocrítica e desembarcaram, mas tem gente que continua alinhado a esse tipo de visão. Né? E a gente espera que isso mude o mais rápido possível, porque quanto mais demorar, mais gente vai morrer, mais gente vai perder emprego, mais negócios vão fechar. Tá bem. Eu agradeço muito a participação do jornalista José Paulo Kupfer, colunista do UOL e do Poder 360. Muito obrigado, José Paulo. Agradeço também muito a presença do professor Antônio Correia de Lacerda aqui neste Planeta Azul. Lacerda, que é professor doutor da PUC de São Paulo e também presidente do Conselho Federal de Economia, o COFECOM. Muito obrigado aos dois e a gente se encontra mais uma vez daqui a pouco, mais para frente. Muito obrigado.